Olá pessoal, aqui é o professor André Valente, professor de Linguagens e Redação do curso da Poli. O que mais caiu foi leitura e interpretação de texto com 187 questões. E dentro de leitura e interpretação de texto, o que nós temos? Tem a leitura e compreensão mesmo, que é a leitura do texto e a compreensão do que está no conteúdo. Então o enunciado vai trazer lá uma pergunta sobre o que diz o texto. Então é ler o texto com atenção para poder responder. Funções de linguagem também tem caído bastante. Identificar se o texto está trabalhando com metalinguagem, com função poética, com função apelativa, com função informativa, enfim, funções de linguagem aí cai bastante. Comparação entre textos também, tem caído algumas questões em que você tem dois textos e uma comparação entre o que eles dizem, principalmente entre a maneira de dizer o assunto, a maneira de abordar o assunto de cada texto. E a finalidade do texto. Isso tem caído bastante todos os anos. Qual a finalidade do texto? Se é orientar para alguma coisa, se é influenciar para alguma coisa, se é alertar, defender um ponto de vista, enfim, qual a finalidade do texto? Então, esses são os itens que mais têm caído desde 2009. Como exemplo disso, nós temos uma questão que é a questão número 97 da prova do ano passado, da prova de 2016, da prova amarela. A questão 97 ela trabalha aí com uma campanha publicitária falando sobre o consumo de água. E mencionando alguns bens de consumo que na sua produção acabam levando bastante água. E aí você tem todo um cartaz dessa campanha, e textos e alguns dados informando o quanto se consome de água para a produção de pães, de cerveja, de alguns produtos aí. E a pergunta que é feita no enunciado é o que o texto faz, o que a campanha faz para estimular as pessoas a consumir menos água aí nesse sentido. E a resposta seria adotar práticas de consumo consciente. Então é o exemplo aí de uma questão que trabalha com a interpretação do conteúdo do texto mesmo, observar qual o conteúdo que o texto está veiculando. O segundo item que tem aparecido bastante e pode cair é estrutura textual e análise de discurso. O que é estrutura textual e análise de discurso? Principalmente coesão textual. Elementos de coesão. Então, o uso de pronomes, de pontuação, de preposições, de conjunções, ligando partes do texto. As relações de sentido entre as partes do texto, entre uma oração e outra, o sentido que uma palavra tem, que uma conjunção tem, a pontuação, a importância da pontuação como elemento de coesão também tem aparecido bastante. Características de gêneros textuais, quando a gente fala de características de gêneros, a gente está pensando a forma do texto, o conteúdo desse texto e a finalidade desse texto. Então isso que vai caracterizar aí o gênero. Então sempre tem caído também questões que trabalhem isso. O Enem gosta bastante de trabalhar com gêneros textuais, a primeira competência dele é sobre isso. E estratégia de argumentação. Qual a estratégia de argumentação adotada em um texto para tentar convencer, para tentar informar, para tentar induzir, enfim. Então, qual o tipo de estratégia de argumentação aí é alguma coisa que tem caído bastante também no Enem e que a gente acredita que deve cair também esse ano na prova aí, pelo histórico que a gente tem. Outro assunto que tem caído bastante é a literatura e artes. Então tem caído bastante, foi aumentando ao longo do tempo. Literatura e artes, principalmente a literatura e as artes modernas. Então o modernismo, o movimento da primeira metade ali do século XX e literatura contemporânea. Então praticamente a literatura do século XX, que começa ali em 1922 com a Semana de Arte Moderna e vem até os dias atuais. Então tem caído bastante aí. Cai o quê? Cai características do estilo, mas sem perguntar propriamente pelo estilo. Então vai aparecer lá, esse texto é o quê? Ele é modernista? É isso? Não, isso não vai acontecer, mas vai cair a própria leitura e a análise a partir das características que geralmente são colocadas no enunciado. Então o modernismo, a literatura moderna tem essa tendência e tal, como isso aparece no texto. Então ficar atentos para isso aí. Lembrando que esses textos da literatura moderna e as artes do século XX, a arte moderna,
ela tem uma relação muito forte com o contexto social, político, né? Trabalha muito essas temáticas, então é importante fazer essas relações dessas temáticas ligadas aí a questões sociais, a questões políticas, a questões de direitos humanos, né? Que aparecem muito em textos literários do século XX. Então isso que o Enem tem trabalhado bastante. O Enem tem mostrado aí um histórico de trabalhar com grupos vulneráveis. O que a gente chama de grupos vulneráveis? São grupos da sociedade que precisam da proteção da sociedade, do Estado, na verdade, né? Precisam de proteção legal. Então, dois itens aí que são importantes na redação, para se pensar a redação, isso, reconhecer que esse grupo é vulnerável e precisa de proteção. Então isso tem muito a ver com a questão dos direitos humanos, que é estrutural na prova de redação do Enem, não é um item apenas, ele é estrutural mesmo. Os temas das provas têm apresentado ao longo dos anos aí uma tendência a trabalhar com a questão dos direitos, com a questão da proteção desses grupos vulneráveis. Então, se a gente pensar nos últimos temas, foi trabalhada a publicidade infantil, então você está trabalhando a criança, o adolescente como grupo vulnerável, as mulheres, os negros. O ano passado caiu a intolerância religiosa, que você tem aí o grupo dos praticantes de religiões de matriz africana, que é um grupo vulnerável na sociedade. Então, a tendência é isso, né? Então, atenção aí para esses assuntos. Alguns grupos que não apareceram ainda na prova e que podem aparecer esse ano aí, né? Pensando essa tendência do Enem, que é o grupo LGBT, né? Então tem várias questões envolvendo LGBT, a questão do casamento de pessoas do mesmo sexo, a questão do respeito ao nome social, a adoção de crianças, direitos de herança, inserção no mundo do trabalho, enfim, o respeito pela identidade de gênero. Todas essas questões podem aparecer aí ligadas à população LGBT. Tá? Outro grupo vulnerável que pode aparecer são os idosos, também com questões de empregabilidade, de mobilidade, de participação na sociedade, a questão da previdência, que é um assunto que está em alta aí, que envolve o idoso. A gente sabe que a população brasileira, os dados mostram aí que a população brasileira está envelhecendo, então isso pode aparecer aí também como tema da redação. Tá? Deficientes, portadores de deficiência, a questão da mobilidade, a questão também da empregabilidade, da inserção na sociedade, da inclusão no mundo do trabalho, no mundo da educação, enfim, isso também pode aparecer. E a questão indígena, que é a questão das terras, a questão da identidade cultural, do respeito a essa ancestralidade indígena que existe na sociedade brasileira. Então, esses são grupos vulneráveis que podem aparecer. Outro tema que pode aparecer muito forte é a questão do suicídio de jovens. A gente aposta que ele pode ser um tema tratado. No começo do ano nós tivemos aí a série que trabalhou esse assunto, que foi traduzido lá para os 12 porquês, e também tivemos o fenômeno baleia azul. Então, existe uma preocupação tanto que essa série traz essa preocupação com jovens que estão se suicidando. Então, o que está acontecendo com essa geração que desistiu de lutar, desistiu de querer mudar o mundo, que é uma característica dos jovens. E pode ser que o Enem queira trabalhar isso na sociedade brasileira. Essa questão do suicídio dos jovens, isso ligado muito ao cyberbullying, porque é um dos motivos de muitos jovens tirarem a própria vida, eles perceberem que eles vão ser vítimas desse cyberbullying na internet, então eles acabam se suicidando. Então esses temas podem estar relacionados aí, podem aparecer. Por falar em internet, outro tema que é muito forte e que pode aparecer esse ano é fake news. As notícias falsas aí que tem aparecido, tem até páginas que são especializadas em fazer humor em cima disso, de fake news, e isso tem sido muito usado até politicamente, por grupos aí que espalham essas notícias de forma até meio irresponsável. Então é um problema que preocupa. Então pode ser que esse seja um tema aí muito presente. Então vale a pena dar uma olhadinha, ler um pouco sobre isso, para entender como argumentar aí em cima disso. E por último, o tema que pode aparecer também aí, dados os últimos acontecimentos, é a reforma da educação. Acho que vale a pena também ler um pouco sobre isso, se inteirar um pouco sobre isso, quais as características do processo aí, quais as consequências que isso pode trazer na sociedade e quais propostas alternativas nós teríamos aí, que seria a proposta de intervenção. Então,
esses são temas que a gente acha que pode aparecer. Bom, pessoal, a redação, a dica que eu posso dar aqui mais importante nesse momento é de entrar na prova, abrir, a primeira coisa a fazer é abrir a prova e olhar direto o tema da redação. Para quê? Para saber já se é um tema familiar, se é um tema que você já tem costume de pensar sobre, e ler aquela frase mesmo que geralmente vem destacada em negrito, que é o tema da redação. Então já lê aquilo e já vê se é um tema familiar. Se for familiar, já lê a coletânea e já começa a rascunhar seu texto, e depois dá uma olhadinha na prova. Dá uma olhadinha na prova, prova de linguagens, prova de humanas. Pode ser que tenha algum texto não diretamente relacionado à redação, mas algum texto que te inspire alguma coisa. Vale a pena fazer esse processo antes de passar a redação a limpo. Se não for um tema familiar, lê o tema, dá uma olhadinha na proposta, dá uma olhadinha nos textos da coletânea e dá uma olhadinha na prova também. E muita calma, organizar bem aí o pensamento para ter um bom resultado aí na prova. Então, boa sorte, boa prova para vocês aí e esperamos que tenha sucesso.